Vamos estudar a palavra de Deus. Uma das razões pelas quais nós nos reunimos é para estudar a palavra de Deus. Nós cantamos, nós oramos, nós trazemos as nossas ofertas, nós louvamos, mas é muito importante estudar a palavra de Deus. E quando abrimos a palavra de Deus, nós estamos dando a oportunidade para compreender, para entender e, sobretudo, para permitir que Deus fale ao nosso coração. Quando nós oramos, você fala ao Senhor. Quando nós abrimos a palavra e tentamos entender a palavra, você está dando oportunidade para Deus falar ao teu coração. E para que nós possamos crescer no nosso relacionamento com Deus. Tudo que o cristão precisa saber sobre Deus está na Bíblia. Tudo que você precisa saber sobre Deus, você encontra na Bíblia, na palavra de Deus. Você quer saber sobre Deus? Leia a Bíblia, estude a Bíblia, ouça o que a Bíblia tem para te dizer. Por isso que nós precisamos sempre valorizar a palavra de Deus nos nossos encontros, nas nossas reuniões, para que a gente fuja daquilo que se chama de achismo. Eu acho que Deus é isto. Eu acho que Deus diz isto, eu penso isto. Todo mundo pensa alguma coisa, todo mundo acha alguma coisa. Mas nós precisamos saber o que a Bíblia nos diz, o que a Bíblia nos ensina sobre Deus. Nós estamos estudando durante o ano sobre discipulado, seguir a Cristo. E os temas dos domingos que seguirão são sobre generosidade. Aprendendo a ser um discípulo generoso, a praticar a generosidade. Esta é uma marca daquele que segue a Jesus. Quem segue a Jesus precisa aprender. Eu digo aprender porque nós não nascemos generosos. Nós precisamos aprender a ser generosos. E a Bíblia nos dá ilustrações, episódios de generosidade. Situações onde a generosidade foi vivida com intensidade. Então eu convido os irmãos para a gente ir hoje para o Antigo Testamento, lá no livro do Êxodo, no capítulo 35. Nós vamos ler algumas partes do capítulo. Nós vamos fazer, no curso da explanação, nós vamos fazer referências ao capítulo 35, e você conserva a sua Bíblia aberta para, quando fizermos a referência, você poder localizar na sua Bíblia. Mas o capítulo 35, a partir do versículo 4, é o desafio de construir o tabernáculo no deserto. O povo de Israel ficou escravo no Egito durante 400 anos, até que Deus enviou Moisés. E Deus, com mão poderosa, tirou o povo de Israel do Egito para conduzi-los à terra onde eles deveriam viver e habitar, terra que Deus havia dado a Abraão por promessa. E agora Deus estava cumprindo essa promessa. Então, este episódio ocorre na travessia do deserto. Eles construíram um templo. Um tabernáculo é um templo feito de lona, de couro, de peles. É uma tenda desmontável, mas tinha algumas especificações e algumas exigências para fazer este tabernáculo. E naquele momento o povo foi desafiado a contribuir, a ofertar para a construção daquele tabernáculo, segundo as instruções que Deus já havia dado para Moisés. Esse é o contexto desse nosso texto que nós vamos ler agora alguns versículos. A partir do versículo 4, diz assim: Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um, de coração disposto, voluntariamente, atrará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas,
madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix, pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E a seguir então ao desafio para que os artesãos, os homens que tivessem habilidade artística, pudessem trabalhar aquele material na construção do tabernáculo. E o desafio era: venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo que o Senhor ordenou. A construção então do tabernáculo. No versículo 20 tem a resposta do povo. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito impeliu, e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E ao final, no versículo 30, depois desse processo, nós temos aqui a capacitação dos artífices, dos artesãos. O Senhor chamou a Bezaliel, filho de Uri, filho de Ur, e o Espírito de Deus encheu com habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, para fazer aquelas obras de artesanato, de arte no templo. E finalizando no capítulo 36, essa narrativa se estende. Houve um momento então que o povo informa Moisés que havia mais do que necessário para a construção. Trouxeram as ofertas e Moisés foi informado, capítulo 36, versículo 5, que o povo trouxe mais do que havia necessidade. E Moisés disse: parem, não é preciso trazer mais, e proibiu o povo de ofertar, porque já havia mais do que o necessário. Esse episódio de uma participação generosa na vida do povo de Israel, na construção do tabernáculo, que antes de construir o templo, eles usavam este tabernáculo para oferecer os sacrifícios, as orações, as intercessões. É um episódio muito interessante na vida do povo de Israel, porque normalmente nós pensamos que o povo de Israel no deserto só fez coisa ruim. Eles brigaram com Moisés, eles reclamaram que não tinha água, eles reclamaram que não tinha pão, reclamaram que estavam cansados do maná, queriam voltar, estavam desanimados. Eles perturbaram muito o juízo de Moisés durante aquele tempo. Houve um tempo assim que Moisés quase que entregou as pontas, e um momento que Deus se irou realmente com o povo de Israel. Então, quando nós pensamos na travessia do povo de Israel no deserto, às vezes nos vêm somente estas imagens negativas, de uma experiência negativa, ruim. Todavia, nem todas as experiências com o povo de Israel no deserto foram ruins, negativas. Esta, por exemplo, que nós lemos, uma experiência extraordinária, uma experiência digna de nota, uma experiência realmente formidável, e que marcou a vida do povo e serve de inspiração para nós aqui esta noite. Então eu convido os irmãos para que nós possamos analisar alguns aspectos da atitude do povo de Israel. São vários aspectos, e eu convido os irmãos para a gente acompanhar o texto bíblico, né, nesta lição preciosa que o povo de Israel nos dá. A primeira coisa que nós aprendemos aqui com o povo de Israel é que eles contribuíram voluntariamente. Eles contribuíram voluntariamente. Observem os versículos, eu destaquei alguns versículos. Diz: tomai do que tendes, uma oferta para o Senhor,
Cada um de coração disposto, voluntariamente, atrará por oferta ao Senhor. Nos versículos 21 e 22, veio todo homem cujo coração o moveu, o Espírito impeliu, dispostos de coração. Depois os versículos 29, trouxeram oferta voluntária ao Senhor. Versículos 3 do capítulo 36, eles haviam trazido ofertas voluntárias. O que nós observamos aqui é que esta oferta foi uma oferta movida voluntariamente. Moisés expôs a necessidade, colocou o desafio e eles voluntariamente fizeram a oferta. Esta questão voluntária é muito importante na contribuição, porque muitas pessoas às vezes contribuem por constrangimento, por livre e espontânea pressão. Às vezes são induzidos de uma tal maneira e há uma espécie de assédio espiritual, em que as pessoas às vezes são como que ameaçadas. Se você não contribuir, o devorador, o gafanhoto, o inimigo, a enfermidade vai bater a porta da sua casa. Então a pessoa fica ali amedrontada, assustada, e ela como que paga o pedágio. Ela paga a taxa para se ver livre de uma ameaça. É como ocorre em algumas grandes cidades brasileiras, que o acesso a determinados locais da cidade você tem que pagar um pedágio, os comerciantes têm que pagar um pedágio para ter tranquilidade. E na vida religiosa se instalou também esse tipo de pedágio, em que as pessoas às vezes são constrangidas a contribuir mediante uma ameaça espiritual. Deus vai pesar a mão, você está em problema financeiro porque você sonegou a sua contribuição. Então toda sorte de ameaças, toda sorte de palavra dura é pronunciada para induzir as pessoas a contribuir, e se perde aquilo que é mais precioso e que aprendemos com o povo de Israel, a voluntariedade, a disposição do coração. Você de responder a um apelo, porque o seu coração está entendendo, você está compreendendo a necessidade, a oportunidade, o desafio, a importância, e não por constrangimento, não por pressão, e não por qualquer outra circunstância que te faça fazer de maneira constrangida. Há um outro episódio, quando Davi estava juntando ofertas para a construção do templo que Salomão construiu. Davi fez a pergunta: quem, pois, está disposto hoje a oferecer liberalmente ao Senhor? E o texto bíblico nos lembra que o povo contribuiu voluntariamente e Davi se alegrou com aquilo. O texto bíblico que nós lemos por ocasião do ofertório diz: Deus ama quem dá com alegria. É preciso haver esta voluntariedade, que é a expressão da nossa alegria, a expressão do nosso desejo de contribuir, de sermos generosos, ou seja para a igreja, ou seja para alguma outra ação que você entenda que você precisa participar, mas sobretudo essa disposição voluntária, alegre, essa disposição do coração, que é movido por um sentimento que Deus coloca no teu coração, por uma consciência que Deus coloca no seu coração, e não por uma pressão, e não por um constrangimento. Algum tempo atrás eu tomei um táxi em São Paulo, e às vezes gosto de conversar com os motoristas, e eu vi um carnê de uma igreja. Diz: você é membro dessa igreja? Ele diz: eu frequento lá. E daí ótimo, que bom, você está lá e tal. E havia um debate naquela ocasião sobre dois líderes de duas igrejas que pela televisão se digladiavam, acusando um ao outro de apropriação, de compras, de benefício pessoal com as ofertas da igreja. E aquele debate estava nas televisões, estava na mídia.
E eu arrisquei a pergunta: e o que você acha desse debate? O que você está achando disso? Ele não hesitou e disse: olha, é tudo farinha do mesmo saco. E eu fiquei: mas e aí? Como é que você ainda continua contribuindo? Ele disse assim: eu estou interessado em alcançar a minha bênção. Eu não quero saber o que eles fazem. O que eu quero é a minha bênção. É muito diferente do espírito bíblico que se contribui voluntariamente e ao Senhor. Mas a segunda lição que nós aprendemos desse texto é que o povo de Israel, naquele momento, eles ofertaram do que eles tinham de melhor. Quando eles saíram do Egito, eles despojaram os egípcios. Os egípcios deram a eles joias, tesouros, bens preciosos, que eles levaram. Tudo aquilo que podia carregar, os egípcios deram a ele. Está lá no texto de Êxodo. E aqui o desafio de construir o tabernáculo, eles deram daquilo que eles tinham de melhor. Eles trouxeram objetos de ouro, fizeram oferta de ouro ao Senhor, oferta de prata, de bronze. Os príncipes trouxeram pedras preciosas, pedras de engaste. Enfim, trouxeram coisas preciosas para ofertar ao Senhor. E aqui um aspecto muito interessante é que eles estão oferecendo não coisas, digamos, descartáveis, coisas que não prestam mais, mas coisas preciosas, objetos de ouro, coisas preciosas, eles estavam oferecendo ao Senhor. Geralmente, às vezes, nós oferecemos ao Senhor, temos a mentalidade de oferecer o que sobra, o restante ao Senhor. Eu já tive a oportunidade, e a infelicidade também, posso dizer, uma vez fizemos uma campanha numa igreja para constituirmos uma biblioteca para a igreja. E para minha surpresa, chegaram muitos livros para a biblioteca da igreja, livros escolares, alguns até todos preenchidos. Estavam lá velhos, preenchidos, desatualizados. As pessoas mandaram para a igreja, para a biblioteca da igreja, e nós começamos a examinar aquilo. Entre as poucas coisas boas que tinha, aquela imensidade de livros escolares velhos, vencidos, desatualizados. Eu fiquei chocado com essa mentalidade que as pessoas às vezes têm, que quando querem oferecer alguma coisa para a igreja, oferece o pior, o que não serve mais para ele. Ele compra uma geladeira nova, moderna para ele, aquela geladeira velha que está lá, capengando, e diz: vou mandar para a igreja. Ele compra um fogão novo, moderno, aquele fogão velho lá que já não está queimando o fundo da panela, vamos mandar para a igreja. Compra um sofá novo, e aquele sofá velho, já que está lá todo capenga, manda para a igreja. E eu já vi isso muitas vezes, que às vezes você faz uma limpeza em casa, você faz, às vezes vai lá, manda para a igreja, aqueles objetos velhos que estão ocupando espaço na sua casa, e manda para a igreja, porque lá a igreja vai usar, a igreja vai saber o que vai fazer com isso. Esta atitude que às vezes que a gente não oferece o melhor, que a gente oferece o pior, que na hora da oferta a gente enfia a mão no bolso e escolhe a nota mais baixa, e às vezes aquela que está em pior estado, já rasgadinha, que ninguém mais vai aceitar, é aquela que você... Essa atitude de oferecer para o Senhor o resto, o restante, a sobra. Eu tinha um amigo pastor que ele dizia que sobra você dá para cachorro, mas hoje nem para cachorro a gente dá sobra, porque os cachorros da dona Silvia comem do bom e do melhor, não é sobra não, nem para os nossos animais, nem para os pets a gente dá as sobras mais. Você compra a melhor ração e cuida, mas ele dizia que sobra você dá para cachorro, dá para gato. E às vezes nós temos essa mentalidade de oferecer também da sobra, do restante, do que sobrou.
E essa atitude não é nova. O povo de Israel, houve um determinado momento lá, o profeta Malaquias, ele está reclamando, trazendo a reclamação do Senhor ao povo de Israel. Malaquias, no capítulo 1, no versículo 8, diz: vocês trazem o animal cego para sacrificar, vocês trazem o animal coxo, o enfermo. Ele diz: isso não é ruim, isso não é mal. Façam isso para o governador, se o governador de vocês gostam. É como ilustração: você vai visitar uma pessoa e a pessoa traz o café para você, mas o café que ela trouxe para você, ela pegou o resto das xícaras e foi colocando e foi colocando. Como é que você se sentiria se alguém te oferecesse um café assim? Que juntou o restante que ficou no fundo, foi colocando e trouxe: está o café aqui. Você ficaria profundamente ofendido se alguém fizesse isso com você. E é o que o profeta Malaquias está dizendo para o povo de Israel: vocês fazem isso comigo. Vocês oferecem o resto, vocês oferecem a sobra, vocês oferecem o animal enfermo, o animal que não serve para nada. O rei do Messias contou uma experiência, que certa vez ele foi visitar um fazendeiro, e ele, todo orgulhoso, apresentou os seus filhos, família numerosa, apresentou os seus filhos e disse: este aqui vai ser engenheiro, né? E trouxe outro: este vai ser médico, este vai ser advogado, esta filha vai ser farmacêutica. E assim ele foi apresentando e os projetos dos seus filhos. Aí trouxe um filho que estava lá enfermo, que manquejava de uma perna. Disse: esse vai ser pastor. Pastor não faz nada mesmo. Esta mentalidade que quando você quer oferecer para o Senhor é qualquer coisa, é a sobra, o resto, é o remanescente, é quando não mais tem o que oferecer, é o que você oferece ao Senhor. Mas o texto bíblico mostra que eles trouxeram do melhor. Eles trouxeram ouro. Êxodo 35, 22, oferta de ouro ao Senhor, oferta de prata, de bronze, pedras preciosas, e vieram também as demais ofertas junto. Mas esta noção, que para o Senhor, nós precisamos aprender a oferecer o melhor, não só em bens materiais, mas do nosso tempo, das nossas energias. Eu vi uma ilustração de uma aluna na escola que sempre falava de Jesus para sua professora. E essa professora dizia: mais tarde, quando eu me aposentar, eu vou pensar nisto, em estabelecer um relacionamento com Deus, procurar Deus. E um dia, no aniversário daquela professora, aquela aluna usou uma estratégia. Ela trouxe um buquê de flores murchas, de flores envelhecidas, e trouxe e apresentou à professora. E aquela professora ficou espantada com aquilo e disse: mas por que isso, minha filha? O que você quer dizer com isto? Diz: é isso que você quer fazer com Deus. Você está esperando passar toda a sua vida para no final da sua existência oferecer ao Senhor. O Senhor merece o melhor do nosso tempo, das nossas energias, do nosso entendimento, das nossas habilidades, dos nossos bens. Deus oferece o melhor. E o povo de Israel ofereceu aquele dia o melhor. A terceira coisa que aprendemos com o povo de Israel, na sua prática da generosidade, que eles ofereceram com abundância. O texto bíblico diz que eles trouxeram com abundância. Êxodo capítulo 36, versículos 5 e 7. O povo traz mais do que é necessário, e a ordem foi proclamada no arraial: chega de ofertar. Chega, basta. Temos mais
do que o necessário. O povo foi proibido porque havia suficiência. Irmãos, esse é o desafio da suficiência para atender a obra do Senhor, as suas demandas, as suas necessidades. O texto de Malaquias diz: trazei todos os dízimos à casa do Senhor para que haja abundância. Para que haja abundância. Quando todos nós somos contribuintes fiéis, sistemáticos, e contribuímos realmente com o coração alegre, há sempre abundância. Nós não precisamos ficar inventando artifícios para arrancar dinheiro de crente. Eu disse para os irmãos da CEMIPES que o desafio, por exemplo, da CEMIPES de manter missionários, de apoiar missionários, isso precisa ser, além das nossas responsabilidades aqui, alguma coisa permanente. Eu estava dizendo isso para eles, e digo para a igreja, porque às vezes você tem que fazer lanche, almoço, e eu disse que isto é estratégia para arrancar dinheiro de crente, e não deve ser assim. Esse negócio de você contribui só porque você comprou alguma coisa, nós temos que ter um espírito generoso, que a gente oferece, que não precisa ficar fazendo cachorro quente, almoço para arrancar dinheiro dos irmãos. Porque a gente tem que contribuir fielmente, sistematicamente, e contribuir proporcionalmente, de tal maneira que quando a gente contribui cumprindo o princípio bíblico, há abundância, e a gente não precisa ficar inventando coisas para arrecadar de recursos extras, porque Deus honra a sua palavra, e quando você obedece a palavra de Deus, Deus honra a sua palavra e diz: trazei todos os dízimos, para que haja abundância na casa do Senhor, para que a gente tenha o necessário, para que a gente não precise fazer campanha. Se a gente vai fazer o almoço, seja para confraternização, vai fazer um cachorro quente, seja para confraternização, vamos fazer alguma comida junto, é ótimo, é excelente, mas que seja para confraternização, não para arrancar dinheiro dos irmãos, que às vezes não contribui sistematicamente, fielmente, e a gente precisa dessas estratégias, desses recursos. O povo de Israel contribuiu com abundância, e nós precisamos aprender com o povo de Israel na nossa fidelidade, com os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas contribuições, para que a gente não precisa recorrer a esse tipo de campanha, que é uma estratégia para suprir uma deficiência da nossa parte, e que deve nos envergonhar. A quarta coisa que aprendemos com o povo de Israel, é que o povo de Israel contribuiu não apenas com bens materiais, mas também com serviço, com habilidade, com capacidade para fazer alguma coisa. Uma compreensão estreita da contribuição é: dei minha contribuição e agora que se virem. Dei minha contribuição, não quero nem saber. Não é este o espírito bíblico. O espírito bíblico, nós contribuímos materialmente, mas contribuímos também com a nossa participação, com a nossa inteligência, com as nossas habilidades. Nós contribuímos com os nossos dons, com os nossos talentos, com a nossa inteligência, que Deus nos deu. E a gente precisa contribuir com isto também. Você sabe fazer coisas que podem abençoar o povo de Deus? Ofereça isto. Você tem alguma especialidade, você tem alguma experiência que pode abençoar o povo de Deus? Faça isto. Abençoe o povo de Deus, abençoe pessoas que estão perto de você, pessoas que necessitam. Pessoas não precisam só de dinheiro, a igreja não precisa só de dinheiro. A igreja precisa de participação, de contribuição, da tua presença, do teu apoio, da tua participação efetiva. Não é só de dinheiro que a gente precisa para viver como instituição e organização. Há outras necessidades, desafios como igreja que a gente precisa responder. Às vezes há tanta carência,
para ministrar em uma determinada área, trabalhar com crianças, com jovens, com adolescentes. Coisas simples e pequenas, às vezes que são necessárias, mas a gente se limita a eu contribuir, eu paguei a minha mensalidade. Esta mentalidade da mensalidade, que faz com que a gente não entenda o propósito da contribuição. Êxodo 35, versículo 26 diz: as mulheres ofereceram as suas habilidades. Aqueles artesãos, recebendo iluminação de Deus, ofereceram as suas habilidades para as obras de artifício, lapidação, entalhe de madeiras, toda sorte de lavores, toda sorte de obra artística. Eles receberam esta habilidade e ofereceram na construção. Mas há uma outra característica ainda nesta contribuição do povo de Israel, é que eles foram movidos por Deus e estavam ofertando ao Senhor. Se vocês observarem, há mais de 6 referências nesse texto à expressão para o Senhor, ao Senhor, ao Senhor. Porque esta é a natureza da nossa oferta. Você não oferta para o pastor, você não oferta para o conselho, você não oferta para o tesoureiro, você oferta ao Senhor. É o Senhor quem te oferece. Se não for para o Senhor, guarde o teu dinheiro. Se você não está dando para o Senhor, fique com o seu dinheiro, com a sua oferta, por favor. Se você não estiver dando ao Senhor, entregando ao Senhor, pode guardar, porque a sua oferta não vai fazer bem. A natureza da nossa oferta é ao Senhor. Entregamos ao Senhor. É para Ele. Esta é a nossa motivação, esta é a razão por que ofertamos. Se você não faz para Deus, se você está fazendo para homens, para pessoas, para impressionar, para desencargo de consciência, por pressão, por obrigação, por favor, mas nós temos que aprender a oferecer ao Senhor. Senhor, de Ti o recebi, a Ti estou ofertando. Essa característica é muito importante, porque isto determina a nossa motivação, isso determina a forma pela qual ofertamos ao Senhor. Uma outra característica da oferta do povo de Israel é que todos contribuíram. Todos contribuíram. A participação generosa não é privilégio de alguns. Todos nós podemos contribuir. Todos devem contribuir. E nós precisamos aprender a incentivar os nossos filhos à prática da generosidade. Nós temos que ensinar aos nossos filhos a contribuir. Ensinar os nossos filhos a participar das responsabilidades. Isso começa em casa e vem para a igreja. Nós ensinamos os nossos filhos. A Bíblia diz: toda a congregação dos filhos de Israel. Então toda a congregação saiu e trouxe ofertas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Todo aquele, ou seja, todas as mulheres. Todos nós podemos contribuir. E a última característica que eu gostaria de destacar esta noite, daquele episódio de contribuição generosa, de generosidade, é que o povo, eles ofertaram coisas pessoais, do que era deles. Êxodo 35, versículo 5. Ninguém pode dar o que não tem, o que não lhe pertence. Essa era uma exigência também, os sacrifícios. Você só podia levar um animal para ser sacrificado em oferta ao Senhor se o animal lhe pertencesse, fosse seu. Era como dissesse: é parte de mim. Aquilo que se oferta é uma extensão de você. É algo seu que você oferece ao Senhor.
Irmãos, o exemplo do povo de Israel é um exemplo de generosidade. E nós precisamos ser sempre uma igreja mais e mais generosa. Expressar generosidade. E expressar generosidade inspirada na palavra de Deus. Expressar generosidade alimentada pela palavra de Deus. Eu me lembro de uma ilustração de um menino que no momento do ofertório, esse episódio aconteceu na África. Eu estive na África do Sul alguns anos atrás e eu fui em 2 igrejas naquele domingo. Uma igreja de tradição reformada, mas de cultura negra, e uma igreja pentecostal de cultura branca. E naquela igreja de cultura negra, o ofertório é uma festa. Porque os africanos, nossos irmãos africanos, eles cantam muito, dançam durante o culto. E o ofertório parecia que é o auge do culto. E as pessoas vinham dançando e dançando. E voltavam dançando pelas laterais. E o ofertório dura quase meia hora. Aquele momento alegre, feliz, as pessoas cantando, dançando. E elas vão trazendo as ofertas e às vezes alguns deles trazem gêneros alimentícios, produtos da terra. E sempre há nas igrejas uma grande cesta, onde eles vão trazendo e vão colocando aquelas ofertas. Não foi nesse dia, mas eu vi essa história, que numa igreja africana as pessoas estavam vindo, trazendo as oferendas. Alguns traziam os produtos da terra, banana, arroz, feijão, frutas, outros traziam dinheiro. E o menino vem, mas o menino não tinha nada que oferecer. Ele não tinha dinheiro, ele não tinha colhido, não tinha terra, não havia produzido. E aquele menino entrou naquela cesta e ele se ofereceu. Ele estava oferecendo a melhor oferta, que ele estava dando a sua vida ao Senhor. Quando nós não entregamos as nossas vidas ao Senhor, as nossas ofertas, elas perdem valor. Mas quando o nosso coração já foi entregue ao Senhor, a sua vida foi entregue ao Senhor, tudo que você oferecer ao Senhor, for decorrência dessa sua entrega ao Senhor, as nossas ofertas têm sentido, elas têm valor. Que Deus nos ajude a entender que Deus não está interessado no teu dinheiro. Deus não precisa do teu dinheiro. É bom sempre lembrar disto. Mas Deus está interessado no teu coração, na tua vida. E se você oferece o teu coração ao Senhor, você é capaz de oferecer o que for necessário depois. Mas se o teu coração ainda não pertence ao Senhor, então você não pense que é dinheiro que vai comprar Deus, vai aliciar Deus, vai fazer com que Deus seja bondoso e generoso para com você. O livro de Provérbios diz: filho meu, dá-me o teu coração. Esta é a primeira oferta que nós precisamos sempre fazer ao Senhor. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Se você não entregou a sua vida ao Senhor, se você ainda não colocou a sua vida nas mãos do Senhor, você pode fazer isto agora. Você pode fazer isto agora. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. E eu quero orar por você. Pai, nós te damos graças pela tua palavra e o desafio que ela nos traz e nos faz. Nós damos graças, Senhor, porque a tua palavra nos alimenta. E o desafio, Senhor, de entregar as nossas vidas ao Senhor. Oferecer-nos, primeiramente, antes de tudo, ao Senhor. E assim fazemos, renovamos a nossa oferta, renovamos a nossa entrega, renovamos hoje, Senhor, a nossa disposição de nos colocarmos a teu serviço.
E também, Senhor, oramos por aqueles que eu não conheço o coração, mas Tu conheces, que ainda não fizeram esta entrega e precisam fazer esta entrega. E se porventura estão fazendo hoje à noite, Senhor, dá-lhes a compreensão do que isso significa e ajuda-os a entender a beleza, a importância, a dimensão desta entrega. Oramos agradecidos, porque Tu mesmo deste o Teu Filho de uma maneira integral na cruz, para a nossa redenção. E em nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém.